Quem é a irmã Érica? Érica é natural de Tucuruí, um lugar que fica lá no Pará. A minha história de vida, muito bebê, com 1 ano de idade, fui morar em Mosqueiro. Meus pais biológicos. A minha mãe se chamava Ana Lúcia da Silva e o meu pai se chama, é vivo, Eliel Silva de Souza. A minha mãe, ela me teve muito cedo, com seus 20 anos de idade, 19 anos por aí, e desempregada. E na época estava em conflito, né, com o pai, que causou, no caso, a minha ida, né, para a Ilha de Mosqueiro. É onde ela me levou para morar com a minha tia, para poder ir em busca de melhoria de vida, né, para poder ir em busca de algo melhor, e me deixou com a minha tia na Ilha de Mosqueiro. Chegando na Ilha de Mosqueiro, morando com a família, que no caso era minha tia, ela já tinha também já outros filhos para cuidar, as suas preocupações, né? E até que apareceu uma outra mãe, que é justamente a minha mãe adotiva, Maria Amélia, hoje falecida. Ela vendia produtos de cosméticos. E ela passando na casa da minha família, eu fui oferecida para ela, né? Para essa senhora. Ela prontamente queria, mas tinha que enfrentar a família, tinha que enfrentar o seu esposo. E justamente eu não fui aceita. Depois de alguns meses, o meu pai de criação já estava também bem adoentado. Foi quando autorizou com que ela pudesse me pegar para criar. E assim começa uma nova história na vida da Érica. Uma nova história com a mãe adotiva. E ela me pegou com 1 ano e 8 meses. Né? E nesse 1 ano e 8 meses, até os meus 19 anos, eu vivi com esta família adotiva. Teve muitos momentos bons, né? Muitos momentos de aprendizado. Mas a minha criação com a minha mãe adotiva foi uma criação bem rígida, vamos dizer assim. A minha mãe, ela não tinha estudos. A minha mãe de criação, o gostar dela, né, e o querer me educar era de forma rígida. E todas as coisas que a irmã Érica aprontava, fazia alguma coisa de errado, né, ela me educava desta forma. Era a forma que ela tinha de me mostrar que aquilo ali não era certo. Um exemplo, né? Eu, com meus 7 anos de idade, eu ganhei umas moedinhas do meu irmão e para pagar uma prova no colégio, que na época era 10 centavos, 15 centavos, e mostrei para ela que ele tinha me dado. Mas para ela, eu tinha pegado em algum lugar e que não era minha. Então, para ela me ensinar aquilo ali, ela tinha uma palmatória deste tamanho assim, que eu me recordo hoje eu acho graça, né? Mas antes doía. E ela tinha uma palmatória, e essa palmatória era 5 bolos numa mão e 5 bolos na outra que ela dava, e era de joelho que a gente tinha que apanhar. Então era a forma que ela tinha de mostrar que aquilo ali não podia se fazer. Eu me lembro que também eu fazia xixi na rede, né? Na época era rede, que eu posso dizer que nessa época eu, desde criança até uma certa idade, eu tinha aquele problema de fazer xixi na rede, e para ela me ensinar que aquilo ali não era lugar, né, de fazer xixi, que tinha que se levantar, que não sei o quê, ela colocava a rede na minha cabeça e mandava eu pedir sabão no meio da rua. Eu me recordo que meus amigos, né, na época a escola ficava perto de casa, na época, e meus colegas ficavam tudo olhando, né, aquela situação, não entendia nada, mas era a forma que ela queria, que ela tinha de me ensinar que aquilo ali não era certo. Então foi uma criação assim bem conturbada. Ah, mas ela não te amava? Assim, eu tenho para mim que ela me amava assim, mas me amava do jeito dela. Ela queria me ajudar do jeito dela, né? E era uma forma dela demonstrar o amor, não sei. Mas hoje eu sou muito grata. Hoje eu sou muito grata por todos esses ensinamentos. Não criei raiva, né? Hoje não tenho rancor. Na época, eu posso dizer que
devo ter ficado revoltada, posso ter criado algum tipo de raiva ou de revolta, né? Mas sempre teve na minha vida e na minha mente a vida religiosa, e eu acredito que isso ajudou muito também para que pudesse exercitar, né, essa misericórdia de Deus e esse perdão, tanto para mim me perdoar, quanto para perdoar ela também. E uma e outras coisas que ela fazia também, que se eu for contar tudo, a gente não vai sair deste. Então, era a forma que ela tinha de me educar. Então, a vida com a minha mãe adotiva foi bem sofrida, bem conturbada, né, nesta família. Falando da Érica, eu preciso falar dos meus pais, né, da origem. O meu pai, na época que a minha mãe estava grávida, ele estava em conflito com ela, né? Se separaram, então a minha mãe me levou para Mosqueiro e desde então não vi e perdi contato com o pai. A figura do pai na minha vida foi muito distante, né? Eu não tive essa figura de um pai presente e nem por telefone, enfim, não tive a figura deste pai. Tanto é que a minha relação, né, em relação à religião, eu sempre fui muito voltada para Nossa Senhora, sempre fui muito voltada para a mãe, né? Porque eu tive a presença desta mãe na minha vida e falar com a mãe para mim era mais fácil do que falar com Jesus Cristo, que era o Pai, né? Falar com Deus, então, em relação à oração. Justamente por isso, por não ter tido esta figura de um pai. Mas, com o passar do tempo, o meu pai assim, não resolveu aparecer, eu resolvi procurar depois da morte da minha mãe. Eu escrevi num quadro lá em Belém do Pará, escrevi num quadro chamado Quadro Desaparecidos, né? E neste quadro era onde encontrava a família. E eu justamente levei a foto da minha mãe, falei sobre o nome do pai, falei mais ou menos o que eu sabia, né? E pedi ajuda para que eu pudesse encontrar o meu pai. E com a graça de Deus, dentro de uma semana, ele entrou em contato com a produção do programa, né? E conseguimos encontrar o pai. Eu acredito que fez 3 anos que eu encontrei ele. É vivo e mora em Belém do Pará. Depois que a minha mãe biológica veio para me conhecer, voltou para o lugar onde eu nasci, que justamente era onde ela morava. Eu acredito que dentro de umas 2 semanas eu recebi a notícia pela minha irmã de criação que minha mãe, depois que tinha ido me ver, voltou para casa e no caminho ela sofreu um acidente de moto. Ela tinha pegado um mototáxi e essa moto entrou debaixo de um caminhão e morreu ela e o mototáxi. Então, para mim, assim, quando eu soube da morte dela, já soube 1 semana depois, não foi um choque para mim, porque eu não convivi com ela, né? A minha convivência com ela foi muito pouca, mas era mãe, e isso eu sempre tive na minha vida, que um dia eu queria conhecer meu pai, um dia eu queria conhecer minha mãe, saber sobre a realidade, o que causou, né, tudo isso, e poder fazer esse exercício. Não tive esse choque, mas depois do passar do tempo, aquilo foi caindo a ficha, né, e sofri um pouquinho, mas hoje, né, rezo muito pela sua alma. Desde que eu passei, né? Desde então, passei a morar na família adotiva, perdi contato com a mãe biológica, né? Meus pais biológicos. Então, minha mãe, desde o momento que ela me deixou na casa da minha tia, ela não voltou mais para me ver. Quando ela voltou para me ver, para dizer que ela era mãe, eu já tinha por volta dos meus 24 anos, a vida religiosa já estava bem forte na minha vida. Já trabalhava em casa de família, já tinha as minhas responsabilidades, né? E pronto. Nessa época ela voltou para me ver e queria que eu fosse morar com ela, me contou sobre a realidade, disse que nunca tinha me abandonado
me disse que na época ela tinha muita dificuldade, não tinha como me criar, então a saída que ela teve foi de me deixar na casa da minha tia, e minha tia me deu para essa senhora que é atualmente a minha mãe adotiva. Pronto, perdi contato com ela, ela voltou para me ver. Então, como eu já estava com a minha mente formada, né, já estava com a minha direção, vamos dizer assim, não aceitei morar com ela, não aceitei ir com ela. Mas pronto, tivemos um dia, nesse mesmo dia que ela apareceu para mim, nesse mesmo dia, passei o dia com ela, me contou sobre muitas realidades, muitas coisas. Fiz o exercício também de perdoar, porque eu poderia também ter crescido uma filha revoltada também com esta mãe, porque eu nunca assim entendia o porquê, né, dela ter me deixado na casa desta minha tia, o porquê de ter sumido, eu não entendia essa realidade, né? Mas essas perguntas cheguei a fazer tudinho para ela. E fui fazendo esse exercício para que eu pudesse amar ela da mesma forma que eu amei a minha mãe adotiva, né? Embora não tenha convivência. Irmãos, falar dos meus irmãos, tenho 8 irmãos adotivos e irmãos biológicos por parte de mãe, eu tenho 1. E por parte de pai, eu tenho 12. Tenho 12 irmãos por parte de pai. E ele sempre, quando a gente se conheceu, né? Ele sempre disse que ele gostava de casa cheia. Então, por parte de pai, eu tenho 12 irmãos. E por parte de mãe e pai, eu tenho 2. E quando se fala em marcas, né, na Ilha de Mosqueiro, me vem na cabeça os meus tempos de andarilha ali por aquela ilha. Como assim andarilha? Devido aos meus tantos atritos dentro de casa, tantas situações que eu vivia com família adotiva, e vivia ali naquela realidade com a minha mãe, de humilhações com palavras, enfim, né? Quem conhece a minha história de vida sabe daquilo que eu estou a relembrar. Então, existe uma parte muito forte, que foi justamente morar nas ruas. Existem muitas pessoas que sabem da realidade, muitas pessoas que não. Mas eu cheguei muito tempo a passar muito tempo no cemitério. Muitos têm o cemitério medo, né? Eu não, para mim um cemitério é um lugar de paz. E era ali que eu me refugiava, era ali que eu levava sempre um caderninho, eu levava sempre uma caneta, eu tinha um celularzinho assim. Eu tenho na minha vida, que eu não deixo de citar em toda a minha experiência vocacional, né? E história de vida, e todas as vezes que eu vou dar alguma entrevista ou que eu vou falar sobre a minha história de vida, eu não esqueço dessas pessoas. E perguntava se eu já tinha me alimentado e tudo. Mas eu sempre dizia que estava tudo bem, justamente para não preocupar a família, justamente para que eu não pudesse para mim eu era um peso na vida das pessoas, né? Então eu preferia comer manga do cemitério, aí eu amava. Eu comia as frutas do cemitério, né? Passava muito tempo lá. Tinha tempos que a minha irmã chegava a me ver, mas era... Pronto, chegava a me ver e lá eu ficava. E tinha uma família lá em Mosqueira, a família Souza, que sempre quando sabia que eu estava ali pelo cemitério, ela ia lá, deixava uma marmitinha de comida para mim, ia lá conversar comigo. Quando não, eu ia na casa dela também. Cheguei a morar na casa dessa família muitas vezes. E outras famílias também que me abriram, né, as portas. Eu agradeço muito essas famílias. Mas a gente tem, né, o joio e o trigo, né? E assim como eu encontrei muitos trigos na minha vida, eu encontrei também muitos joios na minha vida. Hoje em dia, né, eu encontro muitas pessoas que passavam lá em Mosqueiro do meu lado, né, passavam lá em Mosqueiro e sabiam da minha realidade, mas não me prestavam ajuda, não me perguntavam nada e fingiam que eu era apenas mais uma. Eu iniciei o meu trabalho missionário em Mosqueiro, e na paróquia Nossa Senhora do Ó,
ali na paróquia Nossa Senhora do Ó, eu comecei a minha vida cristã, né? Me batizei, só não fiz a primeira Eucaristia, porque eu fiz em um bairro onde eu morava, também Mosqueiro, no Ariramba, na Capela Nossa Senhora do Cenáculo. Eu fiz a minha primeira Eucaristia e a minha crisma foi na paróquia Nossa Senhora do Ó também. Então ali iniciou a minha missão, né? E ali fui trabalhando com criança, fui trabalhando na catequese, trabalhando com infância missionária, trabalhando no Ministério de Música. Enfim, no que precisava ali da minha pessoa, eu estava ali, né? Sempre disposta, sempre pronta a poder ajudar e a ofertar minha vida para o reino de Deus. Então eu sempre tive como eu posso dizer, sempre tive esse fogo missionário, esse ardor missionário dentro de mim. E foi justamente ali, naquela paróquia, que eu iniciei. Pronto. Ali me crismei, como eu falei, né? E dali também já tive o meu chamado à vida religiosa. Meus 14 anos eu senti fortemente, né? Confirmei, na verdade, foi a confirmação da minha vocação, na minha primeira Eucaristia. Mas eu senti o desejo à vida religiosa com meus 12 anos. E com 14 anos eu confirmei. Mas eu vivi uma espera muito grande. Jesus me fez esperar. Durante muito tempo a minha vida foi de espera, né? E mesmo eu sentindo o desejo à vida religiosa com meus 14 anos, eu fui conhecendo comunidades, conhecendo muitos lugares, né? Muitos carismas, vocações também, para saber se realmente era aquilo ali. Jesus me fez esperar durante muito tempo. Eu acredito que esse tempo era necessário. O tempo é necessário para que a gente possa responder com convicção aquilo que ele inflama dentro de nós. Então, a vida religiosa sempre foi muito mais forte do que qualquer outra vocação. E mesmo eu sentindo esse desejo da vida religiosa com meus 12 anos, a partir dos meus 12 anos, né, Jesus me fez experimentar outras vocações. É onde entra também o namoro, né? Com meus 19 anos, assim, minha mãe nunca foi de me incentivar na vida religiosa. Nunca tive apoio de família para discernir o meu chamado, a minha vocação. Então a vida religiosa brotou mesmo assim. Eu creio que foi obra de Deus mesmo, porque ninguém nunca falou sobre a vida religiosa para mim, mas isso sempre foi muito vivo dentro de mim. E mesmo encontrando no caminho que a gente sempre encontra, né, não só na vida religiosa, mas em outras vocações, a gente encontra muitos amigos, né, pessoas que dizem: não é para ti, você vai ser freira, devido a eu ter esse jeito muito espontâneo, esse jeito muito, como diz o povo do Pará, foguento, né? Devido a eu ter esse jeito assim, foguento, muitos desacreditavam que eu iria, né, chegar a ser hoje uma religiosa. Mas assim, eu nunca fui pela cabeça dos outros, sou do tipo de pessoa que eu não posso dizer algo de alguém sem eu conhecer esse alguém. Eu não posso acreditar na palavra de uma pessoa que me diz sobre aquela pessoa se eu não conheço a pessoa, se eu não conheço a realidade. Então, quando me falava ao contrário da vida religiosa, eu nunca deixei com que isso pudesse entrar no meu coração sem antes conhecer aquela vocação. Então, enquanto mais eu conhecia, enquanto mais eu buscava saber sobre a vida religiosa, mais eu me encontrava, mais eu me sentia bem, mais eu me sentia realizada, né? E aquilo foi me preenchendo, aquilo foi me chamando cada vez mais. Então, como eu falei sobre a relação namoro, né, com 19 anos, nunca fui de estar com namoradinho também, de fica aqui, fica ali, que na época era muito fica, eu acho que até hoje, né? Era muito fica, de fica com um, fica com o outro, fica não sei o que, até ver qual é. Não, a minha mãe sempre me ensinou que no dia que eu fosse encontrar alguém, que eu levasse em casa. Essa era a educação que eu tinha, que eu levasse em casa e que eu mostrasse para ela. E era ela de um lado, ele do outro, e eu no meio, ou então era assim, mas a mamãe sempre estava ali. Então essa parte de namoro também ela foi muito rígida comigo, né? Mas Deus me deu
a oportunidade de ter a experiência do namoro com meus 19 anos. Encontrei um rapaz, esse rapaz, uma pessoa muito gente boa, muito me ajudou também, né, em relação a isso, vivenciou também a minha realidade, né? Mas ele queria casar, ele queria ter os filhos, ele queria, né, viver a vida matrimonial comigo, mas eu pensava em casar, pensava em ter filhos, mas não era da forma que ele pensava e eu não conseguia dizer o que era, como que era, né? Então, justamente foi isso que eu fui buscar, o discernimento vocacional. Hoje, graças a Deus, ele tem uma filha, hoje ele é casado, né, realizou o sonho dele, e eu realizei o meu. Hoje tenho muitos filhos, com a graça de Deus, sou casada, né, e sou muito feliz na minha vocação, me sinto feliz na minha vocação, me sinto realizada. Tem muito osso para roer, né, como diz as nossas irmãs também, de muito osso para roer, mas eu acredito que todos os dias a gente busca dar o melhor de cada um de nós, não só para o Instituto, mas de modo especial e principal é para Deus, porque é tudo para o reino, tudo é dele. E eu busco viver essa minha vocação todos os dias, a cada dia, viver sempre pensando de que hoje eu estou aqui e amanhã posso não estar. Então eu aproveito o máximo, né, daquilo que... Nessa época eu morava em casa de família, eu fui babá durante toda a minha trajetória vocacional e encontrava as famílias que me ajudavam, mas encontrava as famílias que só pensavam em si, né? Eu preciso de uma pessoa para me ajudar, eu não preciso de uma pessoa para ter todos os seus compromissos, então eu preciso de uma pessoa livre. E ali não me ajudava tanto na minha vocação quanto nos meus estudos também, né? E até que eu encontrei uma família que, por graça divina, caiu como anjos mesmo na minha vida, que foi justamente a última família, que é a família Gonçalves, lá em Belém do Pará, que me convidou para morar com eles e me ofereceu, disse: Érica, se você quiser vir morar comigo, morar conosco, nós não temos muito a oferecer, mas o que temos é aquilo que você vai ter. E a sua prioridade vai ser a sua vocação, a sua prioridade vai ser os seus estudos, e você vai discernir, o seu chamado, né? Eu não pensei duas vezes, fui e ajudava a família naquilo que eu podia, e eles também me ajudavam, né? Eu me recordo que eles faziam brigadeiros para me vender no colégio, comprava balas, né, bombons, pipocas para me vender no colégio. E foram pessoas que foi o pontapé ali para minha entrada na congregação, né? E foi justamente isso que aconteceu. Recebi o chamado das irmãs e eu não pensei duas vezes, foi mandado, né, a passagem e partiu o Rio de Janeiro. Instituto das Irmãs Missionárias de Nossa Senhora de Fátima é onde hoje me encontro, e falando sobre como conheci as irmãs, né? Na verdade, eu não estava sendo acompanhada para esta congregação. Eu não estava sendo acompanhada para cá. Eu estava em discernimento em Belém do Pará, em uma comunidade de vida. E mesmo estando na comunidade de vida, eu também estava sendo acompanhada em uma outra congregação em São Paulo, virtualmente, né? Mandando a minha história de vida e a irmã me acompanhando e tudo mais. E as missionárias de Fátima eu não conhecia. E assim, como eu já tinha o desejo, a vida religiosa, mariana, missionária, né? Então, quando a promotora vocacional, na época, entrou em contato comigo, e depois entrou em contato mais outras irmãs também, eu não pensei duas vezes. Não pensei duas vezes em dar o meu sim a este encontro, né, que há muito tempo eu já esperava por este momento. Então, foi dentro de poucos tempos, né, assim, pelos meus 28 anos eu entrei na congregação. E assim, viajei de Belém do Pará para o Rio de Janeiro. Foram 3 dias de viagem de ônibus.
Foi a minha primeira experiência de sair, né, do lugar onde eu morava para outro estado. E foi assim uma experiência única. Se eu disser para vocês que eu não sofri, eu estaria mentindo, porque naquela vontade, naquela ânsia toda, né, naquela curiosidade de saber como é que era e tudo, a gente pega as malas, arruma as malas, vamos. Mas quando eu cheguei no ônibus, que a gente olha para trás assim, né? E aí Jesus diz assim, quem pega no arado e olha para trás não é digno de mim. Mas na realidade, na prática, meu filho, não é bem assim não. Quando a gente olha que o ônibus sai do lugar, a lágrima desceu, assim, veio um filme na minha cabeça, porque ali para trás eu estava deixando a minha mãe idosa, minha mãe de criação, que a minha vontade, né, humana era de cuidar dela até ela morrer, mas pronto, não eram os planos de Deus e Deus já tinha traçado os meus planos. E eu precisava corresponder a esse chamado, porque aquilo incomodava muito forte, né? E aí a gente vai olhando toda a realidade, a gente vai mais com confiança nessa época, né? Hoje, a Érica se tornou irmã Érica, religiosa, consagrada, no Instituto das Irmãs Missionárias de Nossa Senhora de Fátima. Uma jovem, feliz na sua vocação, amo a minha vocação, não me arrependo de ter dado meu sim à vida religiosa, e se eu pudesse, se eu tivesse outra vida, eu daria o meu sim novamente para ser religiosa. A vocação religiosa, a vida consagrada, ela é muito bonita, ela é linda para quem tem vocação, né? E é justamente isso que eu busco repassar para a juventude, repassar para as famílias, repassar para aqueles que nos rodeiam, porque o mundo tem a vida religiosa como uma vida prisioneira, como uma vida infeliz, como uma vida que é a última bolachinha do pacote, né? A vida consagrada, ela é muito discriminada, ela é muito rejeitada, tanto é que quando se fala em vocação em uma família e se fala na vocação religiosa, parece que é um bicho de 7 cabeças, né? E a realidade que eu busco viver, a realidade que eu vivo, eu vim para dizer para vocês que a vida religiosa, a vida consagrada, ela não é essa vida monótona, ela não é essa vida triste, como muitos deturpam. Então, que nós possamos olhar o lado bom, as coisas boas, né, que tem dentro da vida consagrada. E quando vocês verem a irmã Érica sorrindo, brincando, mostrando seus vídeos e suas fotos, esta é a Érica. Esta é a irmã Érica aqui, esta é a irmã Érica ali. E do jeito que eu sou, do jeito que eu fui palhaça, brincalhona lá atrás, é o que eu sou hoje dentro da vida consagrada. E eu busco transformar isso para o reino de Deus. Professei, e quem recebeu os meus votos foi a minha eterna Madre Superiora Geral, Irmã Maria José Luciano, e tenho muita gratidão por ela, porque esta Madre, ela ocupou um espaço muito grande depois que deixei minha casa. Hoje, de vida consagrada, eu tenho 4 anos, né? E de convento eu tenho 5 anos. Foram pouco tempo, né? Depois que nosso Senhor Jesus Cristo me fez passar por uma vida de espera fora. Eu acredito que essa vida de espera era justamente para que eu pudesse trabalhar, né, tantas coisas, como até hoje ainda trabalho outras partes, porque a nossa vida ela é um constante aprendizado e é um constante a nossa conversão, vamos dizer assim, ela é constante, né, dia após dia. E depois que entrei, né, na vida consagrada, já não demorou muito, já foi assim bem rápido. Eu entrei no postulantado, e do postulantado, que era de 1 ano a 6 meses, eu fiz meses e me enviaram para o noviciado. No noviciado é de 2 anos, né? Eu fiz o ano canônico e o ano prático eu já fui praticar já nas casas, porque eu fui chamada pela Madre Superiora para
para a minha primeira profissão. Assim, logo na hora ali, né, a gente fica, meu Deus, tão rápido, mas eu confio muito na graça de Deus, eu confio muito na misericórdia de Deus, né, e confio muito na mão dele. E se ele está direcionando, se ele está dizendo que quem sou eu para dizer que não? E a única palavra que eu conseguia dizer era eis-me aqui para os meus superiores. Eis-me aqui e eis-me aqui. E assim eu fui, como Maria, né, dizendo esta frase, eis-me aqui, eis a serva do Senhor. Eu fui caminhando na minha vocação. Nunca passou pela minha cabeça de poder chegar em Portugal. Mas eu acredito muito na providência de Deus e na graça de Deus. Houve a profissão religiosa e depois que eu professei, também não demorou muito tempo, eu recebi o convite, né, de já partir em missão para a Itália. Não sei o que houve, eu acredito que tudo foi graça de Deus, né? Não sei como fui parar em Portugal, mas a minha estava destinada para ir para a Itália, mas nosso Senhor me leva para Portugal. E hoje eu estou em missão, trabalho com os idosos em Portugal, em Reboleiro. Ajudo o Instituto, cuidando de uma comunidade, cuidando de 2 irmãs idosas e trabalhando com os nossos utentes. Portugal, para mim, é reviver todos os dias as aparições de Nossa Senhora. Tanto é que quando eu passo aqui no recinto, quando eu passo aqui no santuário, pode ser inúmeras vezes, mas parece que tudo se transforma todos os dias. Todos os dias parece que tem algo novo e eu saio fotografando tudo, todos os dias. Se eu passar aqui, a hora que for, o dia que for, pronto. Eu saio daqui com milhares de fotos, eu saio daqui com milhares de vídeos, porque é um lugar encantador, cheio de paz. É um lugar onde a gente sente realmente a presença de Nossa Senhora. É onde a gente sente realmente a presença, olhando para as crianças portuguesas, a gente sente a presença dos pastorinhos. Foi a minha primeira casa, a minha primeira experiência foi no lar dos pastorinhos. Fátima é sempre a primeira casa e está sempre no meu coração. E hoje me encontro um pouquinho mais distante, me encontro em Reboleiro, lá em Santa Catarina, e lá também trabalhando com os idosos. A Ilha de Mosqueiro, para mim, existe muitas partes que me deixaram marcas, né? Umas já foram cicatrizadas, graças a Deus, e outras ainda trabalhando muito para que eu possa voltar verdadeiramente nesta ilha, voltar neste lugar, né? E voltar com um espírito de liberdade. Uma frase de um santo que mais me chama a atenção é de Santa Faustina. Santa Faustina, ela dizia que quanto mais as provações fossem maiores, maior seria a graça de Deus na nossa vida. Então essa frase muito me sustentou e muito me sustenta. Felicidade. Felicidade, ser de Deus. Esperança. De um mundo melhor. Paz. Em paz comigo e com os irmãos, com todos. Fé. Fé é acreditar que tudo é possível no nome de Jesus. Caridade. Caridade é nós nunca deixarmos para depois o que nós podemos fazer hoje pelo nosso irmão. Cruz. Cruz é a gente ter coragem de abraçar as nossas dificuldades, por mais difícil que seja, mas abraçar com alegria, como nosso Senhor Jesus Cristo fez. Misericórdia. Misericórdia é a gente amar e ter a coragem de perdoar aqueles que tanto nos feriram. Fátima. Fátima, eu resumo em paz, um lugar de paz. Saudade. Saudade eu sinto muito da minha mãe e da nossa Madre Superiora Geral, Irmã Maria José Luciano. Essa é minha eterna madre, porque nem uma e nem a outra eu vi morrer, eu vi falecer, eu só ouvi
E eu ainda estou com a última lembrança do abraço das duas. Uma música que representa a minha vocação. Olha, eu tenho uma que não é só eu que digo, mas todas as pessoas que ouvem a minha história e que acompanham o meu trabalho sempre dizem, olha, toda vez que eu escuto essa música, eu lembro da senhora. Eu gosto muito dessa música também. Vou cantar só um trechinho. A minha vocação é me doar e por amor darei o meu melhor, pois o Senhor que um dia me chamou quer que eu seja luz para as nações. Não mereço chegar onde estou, mas se cheguei aqui eu quero